Fala Futuro Aprovado! Eu sou a professora Eloado Revalida Smart e a aula de Clínica Médica de hoje é comigo. A cetoacidose diabética e o estado hiperglicêmico hiperosmolar são duas das emergências metabólicas mais importantes da prática médica e aparecem com frequência no Revalida. Justamente porque exigem do candidato algo além da memorização. Exigem reconhecimento rápido, interpretação clínica adequada e conduta organizada. A cetoacidose diabética, que chamamos de CAD, é uma complicação aguda do diabetes caracterizada por hiperglicemia, acidose metabólica e aumento de corpos cetônicos. Já o estado hiperglicêmico hiperosmolar, ou EHH, é marcado por hiperglicemia muito acentuada, hiperosmolaridade grave e desidratação intensa, geralmente com pouca ou nenhuma cetose significativa. Embora os dois quadros compartilhem a presença de hiperglicemia e desidratação, eles não são iguais. E o Revalida gosta justamente de testar se o aluno consegue diferenciar um do outro, tanto pela fisiopatologia, quanto pela apresentação clínica e pela prioridade do tratamento. Na prática do SUS, esses pacientes chegam ao pronto atendimento, à UPA e ao hospital, muitas vezes em estado grave, e por isso é fundamental que você saiba reconhecer rapidamente essas síndromes. Iniciar as medidas corretas e não cometer erros que coloquem a vida do paciente em risco. Para entender esses quadros, você precisa voltar à fisiologia básica. A insulina é o hormônio central do metabolismo da glicose. Ela permite que a glicose entre nas células, principalmente no músculo e no tecido adiposo, além de reduzir a produção hepática de glicose. Quando a insulina está ausente ou insuficiente, a glicose permanece elevada no sangue, mas ao mesmo tempo, as células ficam em estado de carência energética. O organismo interpreta isso como se estivesse em jejum profundo e ativa hormônios contrarreguladores, como glucagon, catecolaminas, cortisol e hormônio do crescimento. Esses hormônios aumentam ainda mais a produção hepática de glicose e favorecem processos catabólicos. Na CAD, além da hiperglicemia, ocorre intensa lipólise. Os ácidos graxos liberados são levados ao fígado e convertidos em corpos cetônicos, como acetoacetato e beta-hidroxibutirato, levando à acidose metabólica com anion gap aumentado. No EHH, apesar de existir deficiência relativa de insulina, costuma haver insulina suficiente para inibir a cetogênese de forma parcial, mas não suficiente para controlar a glicose. Isso leva à hiperglicemia extrema e aumento da osmolaridade plasmática, com desidratação profunda e comprometimento neurológico importante. Na fisiopatologia aplicada, que é exatamente o que o Revalida gosta de cobrar, a CAD geralmente está associada ao diabetes tipo 1. Na fisiopatologia aplicada, que é exatamente o que o Revalida gosta de cobrar, a CAD geralmente está associada ao diabetes tipo 1, associada ao excesso de hormônios contrarreguladores, o que resulta em hiperglicemia, cetose e acidose. Já o EHH ocorre mais comumente em pacientes idosos, geralmente com diabetes tipo 2, e é marcado por instalação mais insidiosa. A glicose sobe muito, a diurese osmótica se intensifica, a perda de água livre é enorme e a osmolaridade sobe progressivamente, causando rebaixamento do nível de consciência. Os desencadeantes são muito importantes e precisam ser lembrados, porque também aparecem em prova: infecção, suspensão de insulina, infarto agudo do miocárdio, acidente vascular cerebral e outros estresses agudos. Em uma questão do Revalida, quando o enunciado traz um paciente diabético que parou de usar insulina e agora apresenta vômitos, dor abdominal e respiração profunda, você precisa pensar em CAD. Quando traz um idoso com diabetes tipo 2, vários dias de mal-estar, grande rebaixamento do sensório e glicemia extremamente alta, você deve priorizar a hipótese de EHH. O quadro clínico é uma das partes mais cobradas porque muitas vezes o examinador não vai dizer diretamente qual é o diagnóstico. Na CAD, o paciente costuma apresentar poliúria, polidipsia, fraqueza, náuseas, vômitos e dor abdominal, taquipneia e, nos casos mais típicos, respiração de Kussmaul e hálito cetônico. A dor abdominal é um detalhe importante, porque pode confundir o raciocínio e levar o aluno a pensar em abdômen agudo, mas no contexto certo ela aponta para a acidose. Na CAD, o paciente frequentemente chega desidratado, taquicárdico, com mucosas secas, hipotensão e sinais de hipoperfusão.
No EHH, os sintomas gastrointestinais e respiratórios costumam ser menos marcantes, mas a desidratação costuma ser ainda mais intensa e a alteração neurológica mais evidente. O paciente pode chegar em coma, ambos são quadros graves, mas o EHH costuma apresentar mortalidade maior, especialmente pelo atraso no diagnóstico. O Revalida gosta de cobrar exatamente essa leitura: quem está mais acidótico, quem está mais hiperosmolar, quem tem mais cetose, quem tende a ter mais alteração neurológica. Na anamnese e no exame físico da estação prática, você precisa demonstrar organização. Primeiro, identificar que se trata de um paciente potencialmente grave. Você deve perguntar se o paciente é diabético conhecido, qual tipo de diabetes tem, se faz uso de insulina ou medicação oral, se houve interrupção do tratamento. Pergunte se houve febre, tosse, disúria, dor torácica ou qualquer sinal que sugira o fator desencadeante do quadro. No exame físico, você precisa avaliar sinais vitais: frequência respiratória, padrão respiratório, perfusão periférica, estado de hidratação, enchimento capilar, pressão arterial, frequência cardíaca e exame neurológico básico. Verifique enchimento capilar, pressão arterial e faça um exame neurológico básico. Em prova prática, uma grande falha é tratar o caso como se fosse apenas um paciente com glicemia alta. Não é isso. Não é isso. Trata-se de um paciente com emergência metabólica, e sua postura deve refletir isso. No diagnóstico, você precisa unir clínica e laboratório. No diagnóstico da CAD, espera-se hiperglicemia acima de 250, acidose metabólica e presença de cetonas no sangue ou urina. A gasometria é essencial porque o pH baixo e o bicarbonato reduzido sustentam o diagnóstico e ajudam a avaliar a gravidade. No EHH, a glicemia costuma estar muito mais elevada, frequentemente acima de 600 mg por decilitro. A osmolaridade plasmática está aumentada, não há acidose significativa e as cetonas estão ausentes ou discretamente presentes. Em termos práticos, a CAD é o quadro de hiperglicemia com acidose e cetose. O EHH é o quadro de hiperglicemia extrema com hiperosmolaridade e grave desidratação, sem cetose importante. Uma armadilha clássica é apresentar cetonúria discreta no EHH. Isso pode acontecer, mas o ponto é que não há acidose metabólica importante como na CAD. Outra armadilha é dar um valor de glicemia não tão extremo na CAD e muito extremo no EHH. Você não pode se apegar a um único número, precisa ler o conjunto. Agora chegamos à parte que mais derruba aluno: o tratamento. O primeiro passo, tanto na CAD quanto no EHH, é reposição volêmica. Esse é um ponto crítico. O paciente está desidratado por diurese osmótica, e a primeira medida é iniciar soro fisiológico 0,9%. Depois da expansão volêmica inicial, vem a avaliação do potássio e a insulinoterapia intravenosa, geralmente com insulina regular em bomba ou infusão contínua. Não inicie insulina sem olhar o potássio. Ele pode despencar quando você corrige a acidose, provocando arritmias graves. A lógica do tratamento precisa ficar gravada na sua cabeça como um raciocínio clínico ordenado. Primeiro expandir volume, depois avaliar potássio, em seguida iniciar insulina de forma adequada. A lógica do tratamento precisa ser expandir volume, avaliar potássio, iniciar insulina, monitorar glicemia, eletrólitos, gasometria e diurese, e tratar o fator desencadeante. À medida que a glicemia cai, é necessário ajustar a solução e, em muitos protocolos, associar glicose para evitar hipoglicemia, enquanto ainda se corrige a cetose e a acidose. Outro ponto importante é que o alvo do tratamento da CAD não é apenas normalizar a glicemia, é resolver a acidose e fechar o anion gap. A transição para a insulina subcutânea exige estabilidade clínica. Nunca interrompa a infusão ERAS sem fazer a ponte adequada. Entre as complicações, você precisa lembrar do edema cerebral, especialmente em crianças e jovens, mais associado à CAD. Depois da estabilização, a educação em saúde é fundamental para evitar recorrência. O paciente precisa entender o papel da adesão à insulinoterapia. Isso também é muito valorizado no Revalida. No raciocínio clínico estilo Revalida, você deve treinar o seguinte pensamento:
Se o paciente é jovem com hálito cetônico, pense em CAD. Se é um idoso com rebaixamento e glicemia muito alta, pense em EHH. Domine essa lógica e você terá segurança para salvar vidas e brilhar no Revalida. Bons estudos e até a próxima!